Trabalho de Química em Dupla, integrante da dupla Dalgui França Amorim da Silva e Flávio Santos de Santana. Nós somos do Polo de Ilhéus. Mas ligação covalente e reações químicas, que serão apresentadas por Dalgui França Amorim da Silva, e ligação iônica e geometria molecular, que será apresentada por Flávio Santos de Santana. Flávio Santos de Santana, sou do Polo de Ilhéus e iniciarei agora a apresentação sobre ligação iônica. E a ligação iônica? Trata-se de um tipo de ligação química que ocorre entre um metal e um ametal, ou entre um metal e um hidrogênio. Ligação iônica é um dos três tipos de interação entre dois átomos, e as outras ligações são covalente e ametálica. Na ligação iônica, um dos átomos é obrigatoriamente o metal, e o outro um ametal ou hidrogênio. Os princípios que fundamentam uma ligação iônica são apenas dois: a perda de elétrons por um átomo de caráter metálico elevado e o ganho desses elétrons por outro átomo de caráter ametálico elevado. As ligações iônicas são as ligações químicas que ocorrem entre os átomos quando estes reagem entre si a fim de alcançarem a estabilidade. Segundo a teoria do octeto, a estabilidade é atingida quando há 8 elétrons na última camada, ou camada de valência. Característica das ligações iônicas, diferente das ligações covalentes, em que há um compartilhamento de elétrons, nas ligações iônicas os elétrons são dados ou recebidos pelos átomos. Também chamada de ligação eletrovalente, a ligação iônica é produzida entre íons, cálcions e ânions, daí o termo iônica. Vale ressaltar que os íons são átomos que possuem uma carga elétrica por adição ou perda de um ou mais elétrons. Portanto, nas ligações iônicas, um ânion, que é um íon de carga elétrica negativa, se une com um cálcio, que é um íon de carga elétrica positiva, formando assim um composto iônico por meio da atração eletrostática que existe entre eles. Assim concluímos que a ligação iônica é um tipo de ligação química baseada na interação eletrostática, que ocorre entre íons de carga opostas, ou seja, os íons positivos, que são os cálcions, e os íons negativos, que são os ânions. Dessa maneira, enquanto o átomo ganha elétron, o outro perde elétron. Dos elementos que compõem a tabela periódica, aqueles que apresentam maior facilidade em perder elétrons são em maioria os metais, das famílias dos metais alcalinos e dos metais alcalinos terrosos, e a família do boro. Por outro lado, os que possuem facilidade em ganhar elétrons são os ametais das famílias do nitrogênio, calcogênios e halogênios. Ligações iônicas, geralmente estabelecidas entre um metal e um ametal, formam compostos iônicos, elementos sólidos, duros e quebradiços, que apresentam alto ponto de fusão e ebulição, além de conduzirem corrente elétrica quando dissolvidos em água. Exemplos, Primeiro exemplo, cloreto de sódio ou sal de cozinha. O segundo, cloreto de magnésio. E o terceiro, óxido de alumínio. A fórmula de uma substância formada por ligações iônicas é denominada íon formular, o qual é construído a partir do cruzamento das cargas do metal e do ametal. Nesse cruzamento, a carga de um transforma-se no índice atômico do outro. Abaixo temos o íon formular da substância iônica alumínio e oxigênio. O alumínio é o metal que pertence à família do boro, ou seja, apresenta carga positiva 3, e o oxigênio é um metal que pertence à família dos calcogênios, que possui uma carga negativa -2. E aí tem o resultado do cruzamento entre eles. A fórmula eletrônica de Lewis, ou estrutura de pontos, demonstra a ligação iônica entre dois ou mais átomos, ou seja, indica a perda e o ganho de elétrons representada por esferas entre eles. Nela colocamos os elétrons da camada de valência de cada um elemento envolvido. No exemplo da estrutura de Lewis, temos o alumínio e o oxigênio. O alumínio à esquerda apresenta 3 elétrons e o oxigênio à direita apresenta 6 elétrons. Os elétrons podem ser posicionados em cima, embaixo, à direita ou à esquerda da sigla do elemento. No metal, sempre estão do lado direito da sigla. Já no ametal, o lado esquerdo de preferência deve ficar sem elétrons. O ganho e a perda de elétrons são representados por uma seta que sai do elétron do metal até o lado esquerdo vazio da sigla do ametal. A característica dos compostos iônicos, eles são sólidos a temperatura ambiente,
têm uma ponte de fusão e de ebulição mais elevada que as dos compostos moleculares. Eles são polares, sofrem também dissociação quando dissolvidos em água, conduzem correntes se dissolvidos em água e, de forma geral, né, eles são solúveis em água. Teoria orbital molecular. Segundo essa teoria, a ligação química se forma devido à interpenetração de orbitais atômicos semi-preenchidos, organizando um orbital molecular. A ligação iônica e a ligação covalente são de mesma natureza. Elas apenas se diferem na intensidade com que o par de elétrons é atraído pelos átomos que ligam. Quando os átomos que se ligam apresentam diferentes eletronegatividades, a ligação adquire caráter iônico. Quanto maior a diferença de eletronegatividade, maior o caráter iônico da ligação. A capacidade de ligação dos átomos está relacionada diretamente com o número de elétrons presentes com seus níveis mais externos e que vão participar das ligações químicas. Valência é o número de elétrons que os átomos de um elemento químico possuem no nível mais externo, também denominado camada de valência. Finalizo a minha apresentação sobre ligação iônica. Meu nome é Flávio Santos de Santana, sou do Polo de Ilhéus, do curso de Biologia. Estarei agora dando início à apresentação sobre geometria molecular. A geometria molecular é a forma que demonstra como os átomos se dispõem numa molécula. O assunto começou a ser explorado a partir da década de 50. Isso aconteceu quando o químico inglês Ronald James e o químico australiano Ronald Sidney descreveram o arranjo espacial dos átomos. A geometria molecular é o formato que uma molécula assume no espaço em virtude do posicionamento de seus átomos em torno de um átomo central. A disposição dos átomos em uma molécula está baseada na teoria da repulsão de pares eletrônicos, que afirma que os elétrons presentes nas nuvens eletrônicas ao redor de um átomo central repelem-se, alternando o posicionamento dos átomos, determinando assim a geometria molecular. Nuvem eletrônica é o par de elétrons formado por uma ligação entre dois átomos ou entre elétrons da camada de valência do átomo central, que não estejam participando de uma ligação química. Aqui temos alguns exemplos de geometria molecular: a geometria linear, a geometria angular, a geometria trigonal plana, a geometria tetaédrica, a geometria bipiramidal e a geometria octaédrica. Vou explicar cada uma delas agora. Geometria linear. Essa geometria molecular ocorre quando há uma molécula diatômica com 2 átomos ou triatômica com 3 átomos, no qual o átomo central está ligado diretamente a outros 2 átomos. No caso da molécula triatômica, não há nuvem eletrônica não ligante. Um exemplo da geometria linear, o disulfeto de carbono. Na molécula do disulfeto de carbono há 3 átomos, um átomo de carbono ligado a 2 átomos de enxofre. Nessa estrutura, todos os 4 elétrons da camada de valência do carbono estão participando das ligações químicas. Da geometria angular. Essa geometria molecular ocorre quando há uma molécula triatômica, ou seja, com 3 átomos, cujo átomo central liga-se diretamente a 2 outros átomos. Essa ligação apresenta obrigatoriamente uma ou 2 nuvens eletrônicas não ligantes. Exemplo de geometria angular: a água. Na molécula de H2O há 3 átomos, um átomo de oxigênio ligado a 2 átomos de hidrogênio. Nessa formação, apenas 2 dos 6 elétrons da camada de valência do oxigênio estão participando das ligações químicas. Logo, há 2 nuvens não ligantes. E a trigonal plana. Essa geometria molecular ocorre quando se tem uma molécula tetratômica, com 4 átomos, no qual o átomo central liga-se diretamente a 3 outros átomos. Nessa estrutura não há nuvem eletrônica não ligante. Temos um exemplo da geometria trigonal plana, o triidreto de boro. A molécula do BH3 é formada por 4 átomos, um átomo de boro ligado a 3 átomos de hidrogênio. Nessa molécula, todos os 3 elétrons da camada de valência do boro estão participando das ligações químicas. Geometria piramidal. Essa geometria molecular ocorre quando há uma molécula tetratômica com 4 átomos, cujo átomo central liga-se diretamente a 3 outros átomos. Essa estrutura apresenta obrigatoriamente uma nuvem eletrônica não ligante. Exemplo da geometria piramidal é o hidreto de fósforo. Na molécula do pH3 há 4 átomos, um átomo de fósforo ligado a 3 átomos de hidrogênio. Nessa formação, apenas 3 dos 5 elétrons da camada de valência do fósforo estão participando das ligações químicas. Logo, há uma nuvem não ligante. Geometria tetraédrica. Essa geometria molecular ocorre quando há uma molécula pentatômica com 5 átomos, cujo átomo central
que não apresenta nuvem eletrônica não ligante, liga-se diretamente a 4 outros átomos. Veja aí agora o exemplo na imagem. O exemplo da geometria tetraédrica é o tetraidreto de silício. Na molécula do SiH4 há 5 átomos, um átomo de silício ligado a 4 átomos de hidrogênio. Todos os 4 elétrons da camada de valência do silício estão participando das ligações químicas. Geometria bipiramidal. Essa geometria molecular ocorre quando há uma molécula hexatômica com 6 átomos, cujo átomo central liga-se diretamente a 5 outros átomos. Nesse caso, não há nuvem eletrônica ligante. Um exemplo de geometria bipiramidal é o pentaidreto de fósforo. Na molécula do pH5 há 6 átomos, um átomo de fósforo ligado a 5 átomos de hidrogênio. Todos os 5 elétrons da camada de valência do fósforo estão participando das ligações químicas. Geometria octaédrica. Essa geometria molecular ocorre quando há uma molécula heptatômica com 7 átomos, no qual o átomo central liga-se diretamente a 6 outros átomos. Nesse caso, não há nuvem eletrônica não ligante. Exemplo da geometria octaédrica é o hexafluoreto de enxofre. Na molécula do SF6 há 7 átomos, um átomo de enxofre ligado a 6 átomos de flúor. Todos os 6 elétrons da camada de valência do enxofre estão participando das ligações químicas. Aqui eu encerro a minha apresentação. Olá, essa é a atividade 2 do componente curricular 1 do curso de licenciatura em Biologia, modalidade EAD, Polo Ilhéus, da UESC. Irão apresentar os alunos Dalge France, que sou eu, e Flávio. Bem, ligações covalentes. O que vem a ser ligação covalente? Ligação covalente é o tipo de ligação entre um ametal com hidrogênio ou então entre ametais. Vamos relembrar na tabela periódica. Bem, a gente vê aqui que o hidrogênio é o elemento à esquerda, que está de azul, enquanto que os elementos brancos são os metais, vermelhos, semimetais, amarelo, ametais e os em verde são os gases nobres. Então a gente percebe que boa parte dos elementos químicos que existem na tabela periódica são os metais. No entanto, embora os ametais sejam pouco mais que 10 elementos, a gente vai perceber no curso de Química que boa parte das ligações acontecem entre os elementos ametais, principalmente porque entre eles se encontra carbono, que por fazer ligação tetravalente faz com que ocorra uma variedade de ligações. Bem, outra coisa interessante é a gente perceber que dentre os elementos ametais existem o carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor, fósforo, enxofre, cloro, selênio, bromo e iodo. E eu coloquei aqui o hidrogênio porque ele faz parte dos elementos que fazem ligação covalente. Bem, então a gente percebe que não são muitos, não é? E uma forma da gente decorar esses elementos que fazem o tipo de ligação covalente é a seguinte frase: fui ontem no clube, briguei intensamente, saí correndo para o hospital. E se a gente perceber, vamos iniciar aprendendo na prática como se dá a ligação covalente, aprendendo a ligação entre dois elementos idênticos. Vamos começar com o hidrogênio, já que o número atômico dele é 1, então ainda fica mais fácil. Bem, o hidrogênio só tem um único elétron, assim como um outro hidrogênio, obviamente, também só vai ter um único elétron. Bem, para que eles consigam estabilidade, que, segundo a tabela de Linus Pauling, teria que ter 2,
eles compartilham esses elétrons. Assim, esse oxigênio tem 2 e esse outro passa a ter 2. A gente também aproveita para ver que existem 3 tipos de fórmulas utilizadas na química. A gente tem a fórmula de Lyons, que é esta, a fórmula estrutural, que seria H, traço H, no que esse traço significa a ligação, e também a fórmula molecular, que seria H2, 2 átomos de hidrogênio. Vamos continuar vendo um segundo tipo de ligação covalente que ocorre entre o oxigênio, cujo número atômico é 8. Bem, seguindo novamente a tabela, a gente tem que a configuração eletrônica dele é 1s2, 2s2, 2p4, ou seja, na camada de valência existe 2, com 4, 6. Então, vamos lá. Isso significa que o oxigênio tem 6 elétrons. O outro oxigênio também vai ter 6 elétrons na última camada. Só que para que ele consiga estabilidade, ele precisa de 8. Então, o que é que acontece? Esse elétron compartilha com este e este compartilha com este. Assim, cada um desses oxigênios passa a ter 8 elétrons. Assim sendo, a fórmula eletrônica de Lyons é assim. A fórmula estrutural é oxigênio, traço duplo, oxigênio, já que são 2 ligações. E a fórmula molecular, O2. Vamos ver ainda como que seria a ligação covalente entre duas moléculas de nitrogênio. Bem, sempre lembrando de fazer a distribuição eletrônica de Linus Pauling, pelo menos nessa fase inicial. Então, a gente sabe que se o número atômico dele é 7, a configuração eletrônica vai ser 1s2, 2s2, 2p3. Assim sendo, na última camada, camada 2, existem 5 átomos. Isso, elétrons, desculpa, significa que o nitrogênio terá 5, o outro nitrogênio também terá 5 elétrons na última camada. Nesse caso, para que ele consiga a estabilidade, serão necessárias 3 ligações. Cada nitrogênio agora passa a ter 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esse outro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Essa seria a fórmula eletrônica de Lyons. E a fórmula estrutural seria N, ligação tripla N, e a fórmula molecular. Bem, entender o tipo de ligação, se ela é sigma ou pi, é importante na química para a gente poder, dentre outras coisas, compreender qual que vai ser a estrutura geométrica dessa formação, né, dessa ligação. Aqui a gente tem um exemplo e a gente vai ver que a primeira ligação é a ligação sigma, ela é frontal. A gente observa aqui, ó, frente com frente. A segunda ligação, ela é lateral, esta com esta com esta. E se houver uma terceira, também vai ser lateral. Esta com esta com esta. Certo? E só lembrando que a primeira ligação sempre é
sigma. A segunda e a terceira, π, ok? Vamos ver agora uma ligação do tipo covalente entre dois elementos químicos. Bem, a gente viu que o nitrogênio tem 5 elétrons na última camada de valência. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. O hidrogênio, por sua vez, a gente também já viu que só tem um único elétron na camada de valência. Assim, tanto o hidrogênio como o nitrogênio conseguem estabilidade, formando o elemento NH3, amônia. Bem, no ácido fosfórico, nós teremos um tipo de ligação covalente que se chama dativa, atualmente também chamado de coordenada. Bem, o fósforo é o elemento central, lembrando que ele tem 5 elétrons na camada de valência, né? Então, ao redor dele vão ficar os 4 oxigênios e ao lado de 3 dos 4 oxigênios, os hidrogênios. Assim, nós teremos uma ligação simples entre oxigênio e hidrogênio, aqui e aqui, assim como uma ligação simples também entre cada oxigênio com o fósforo. Bem, esses 2 elétrons livres do fósforo vão ser compartilhados com o oxigênio. Assim, teremos uma ligação do tipo dativa. Vamos ver agora os tipos de reações químicas. Bem, no tipo de reação chamado síntese, a gente pode ver aqui como exemplo, o carbono sendo adicionado o gás oxigênio, tendo como produto o CO2. O outro tipo é decomposição. Aqui no exemplo nós pegamos 2 HGOs, decompondo, nós teremos como produto 2 moléculas de mercúrio e 1 molécula de gás oxigênio. Também existe o tipo chamado simples troca. Aqui no exemplo nós temos o ferro com 2 HCl, tendo como produto H2 e FeCl2. E o último tipo nós temos chamado de dupla troca. Aqui nós temos o NaCl com o AgNO3, tendo como produto o AgCl e o NaNO3. Observando que em todas essas reações já há o balanceamento, tendo em vista que o número de elementos dos reagentes é o mesmo número no produto. Ok. Bem, saberemos se o balanceamento está correto se a quantidade de cada elemento dos reagentes for igual à quantidade de elementos do produto. Aqui, por exemplo, nós temos um único carbono no reagente, um único carbono no produto. Aqui temos 2 oxigênios como reagente e 2 oxigênios no produto. Assim, está balanceado.